Hoje eu vou falar um pouco sobre como está sendo a minha experiência lendo Dostoiévski, um dos principais autores da literatura clássica, na literatura russa principalmente, e também bem comentado por várias pessoas que leem livros, que tanto leem literatura, como também leem até mesmo desenvolvimento pessoal. E vou dar um pouco do meu relato depois de já ter lido 2 livros e agora eu tô na metade de um dos mais famosos dele, que é Crime e Castigo. Primeiramente, mostrar aqui pra vocês os 2 livros que eu li dele até agora. O primeiro é Memórias do Subsolo, certo? Um livro bem conhecido dele também. O segundo é esse aqui, que são 2 narrativas fantásticas, é A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. Esse daqui eu já não vi muitas pessoas falando sobre ele, mas também foi um que eu li. E agora eu tô lendo um dos mais clássicos dele, que é Crime e Castigo. Tô praticamente indo pra metade do livro, na verdade quase na metade, né? E bom, vamos lá, um pouco sobre mim. Eu sou uma pessoa que já leu uma quantidade ok de livros, se eu não me engano foram 70 livros, né? Pode ser ok pra mim, mas pra outras pessoas pode ser pouco, só que eu considero já uma quantidade legal. Sendo que geralmente minhas leituras eram muito focadas para desenvolvimento pessoal, ou então algum livro técnico, como por exemplo livro de gestão, empreendedorismo, ou até também de psicologia, livros de comunicação. Eu nunca fui muito uma pessoa de ler sobre literatura ou romance, dentre esses outros tipos de livro. Na verdade eu gosto de ler também de mangás, que pode ser um pouco desse estilo, mas mangás não chega a ser mesmo um livro que nem esse do Dostoiévski. E bom, o que eu tô achando até agora, né? Na verdade, vou falar primeiro o que eu achei dos livros que eu li até agora dele e o que eu tô achando de Crime e Castigo. Começando aqui por Memórias do Subsolo, que foi o primeiro livro que eu li dele, eu assumo que no começo eu fiquei um pouco perdido, né? Talvez por justamente eu estar acostumado com leituras de desenvolvimento pessoal, eu acabei tendo um pouco de dificuldade de entender a linguagem dele. Só que eu compreendi que não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes você ler sobre livros técnicos e livros de literatura. Então, aos poucos eu fui começando a me acostumar. Sendo que no começo eu realmente estava tendo uma dificuldade para ler esse livro, certo? A primeira parte, ele não conta muito uma história, ele faz mais uma apresentação do personagem principal, conta um pouco sobre os pensamentos dele, as reflexões dele, para depois, na segunda parte, de fato, começar a contar uma narrativa com o personagem. Por isso que eu acabei tendo um pouco de dificuldade também. Comecei sem entender, achava que já ia ler a história, mas depois vi alguns vídeos do YouTube e entendi qual é a dinâmica do livro. E no começo, como eu falei, tava tendo um pouco de dificuldade. Mas com o passar da leitura, eu comecei a gostar. Eu comecei a entender o universo que o autor ele estava querendo passar, né? O Dostoiévski ele é conhecido por ter um foco mais nessa parte da sofrência, né, humana, essa parte um pouco mais melancólica, apesar de que eu já vi que ele também tem livros mais tranquilos. Eu vi falar um Noites Brancas, que é um romance, que parece que é mais tranquilo, mas ele geralmente tem um pouco dessa reflexão mais para a natureza humana e nessa parte melancólica da humanidade. E o livro ele já me passa isso com bastante objetividade. Eu já senti essa reflexão do Dostoiévski. Só que com o passar do livro, como eu estava falando, eu comecei a gostar, porque tinham reflexões bem pesadas. A diferença de você ler, por exemplo, um livro de psicologia, eu já li alguns livros do Carl Jung, que é um psicanalista, a diferença é que você vai entrando na história, certo? Você vai se colocando no personagem, entrando nas reflexões dele. Memórias do Subsolo também fala sobre o excesso de consciência, o excesso de conhecimento, o quanto ele pode ser prejudicial. E uma pessoa que não tem muito, nunca refletiu muito sobre isso, acaba achando interessante, que foi o meu caso. Eu nunca tinha parado para refletir nisso. E eu comecei a entrar na história e entrei na narrativa do personagem. Foi algo que não me acontecia antes, foi realmente algo novo para mim, por isso que a experiência acabou sendo muito boa. Entrando agora no segundo livro, que é esse aqui, 2 narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, que na verdade esse livro é dividido em 2 histórias, que são mais consideradas, acho que novelas, se eu não me engano, porque são histórias curtas, mais dinâmicas. O livro, acho que ele tem umas 120 páginas, e aí você dividindo em 2 histórias, fica praticamente 60 páginas para cada história. E bom, A Dócil, eu tive a mesma dificuldade na questão do Memória do Subsolo. Eu não estava conseguindo entender direito, estava tendo um pouco de dificuldade na linguagem, mas depois que eu pesquisei um pouco, eu entendi do que se tratava, eu entendi principalmente o contexto em que o livro foi escrito, que isso é muito importante. Depois eu percebi isso, que não adianta você ler sem você entender o contexto. O contexto faz toda a diferença para que você compreenda qual é a mensagem que o Dostoiévski ele está querendo transmitir. Então você entender a história do autor, você entender em que momento da Rússia ele escreveu esse livro, em que momento emocional do autor ele escreveu,
faz toda a diferença para você compreender a mensagem. E a Dócil, ela começou a ser uma leitura muito boa depois que eu consegui compreender o contexto. Algo que fez muita diferença para mim foi realmente estudar, ver vídeos de outras pessoas enquanto eu estava lendo o livro, porque isso melhorou a minha concepção e também a minha absorção do que eu estava lendo. Já O Sonho de um Homem Ridículo, aí eu já consegui compreender desde o início. Eu não precisei realmente procurar um vídeo, eu já tinha entendido qual era a dinâmica do autor. E para mim esse foi o melhor, tá? Eu gostei muito de Memórias do Subsolo. A Dócil eu gostei também, mas eu tive um pouco de dificuldade para entender. Mas O Sonho de Homem Ridículo eu consegui entender desde o começo até o final. E é um texto mais curtinho, uma narrativa mais curtinha, e me impactou bastante. Eu não vou entrar muito em detalhes do que ele fala, mas ele também dá uma reflexão bem parecida com Memórias do Subsolo. Os personagens eu achei eles bem parecidos. Fala sobre um personagem que é um pouco mais apático, indiferente em relação ao mundo, que teve um sonho. Ele compreende como se tivesse enxergado a verdade e acabou mudando totalmente as ideias dele. Ele deixou de ser um ser humano mais apático, indiferente, e acabou sendo um ser humano mais amável, vamos dizer. Crime e Castigo, eu ainda tô um pouco... ainda não tô nem na metade do livro, mas eu também já tô gostando mais. E o meu veredito em relação ao Dostoiévski é que realmente essa leitura ela é essencial. Você ficar em livros de desenvolvimento pessoal, livros técnicos, é importante, mas a literatura, ela te passa para outro universo. É outra coisa. Ele traz reflexões mais profundas e você consegue compreender essas reflexões de forma melhor porque você entra dentro da narrativa. Né? Como dizem, né, muitas pessoas falam que a melhor forma de você convencer alguém ou você conseguir passar alguma mensagem é contando histórias. E agora eu estou entendendo isso na prática porque realmente eu consegui ter muito mais reflexões lendo esses livros do que, por exemplo, os livros técnicos. Porque o livro técnico realmente ele é bem objetivo, ele quer passar uma mensagem para ti e vai te passar isso de forma objetiva. A narrativa, as histórias, elas vão passar de forma meio sublime, né? Meio disfarçadas, e você vai ter que usar a sua capacidade de reflexão para entender a mensagem. Isso ajuda até também você conseguir refletir sobre outras coisas que não estão no livro. Muitas vezes eu tive reflexões que não eram as reflexões que o livro queria passar, mas acabou que desencadeou em mim outros tipos de pensamento. Tá sendo uma ótima leitura, eu tô gostando de entrar nesse mundo da literatura, mesmo com a linguagem difícil, né? Claramente é uma linguagem bem mais difícil, por conta da época que ele escreveu isso, só que tá sendo realmente algo novo, né? Tá sendo, vamos dizer, uma aventura para mim. E eu pretendo agora começar, né? Já comecei na verdade, mas pretendo continuar, lendo um livro técnico e lendo um livro de literatura, né, narrativa, os dois ao mesmo tempo. Assim entendo, absorvendo tanto a parte técnica como também essa parte mais reflexiva. E é isso. Essa está sendo minha experiência lendo Dostoiévski e literatura. Espero que tenham gostado e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse.